Jogador de futebol não pode ficar perdendo tempo fazendo alongamento. Se você é jogador de futebol e tá fazendo esses alongamentozinhos, pelo amor de Deus, para, mas calma. Hoje eu vou te passar 7 alongamentos e a maneira certa de você estar usando para te ajudar no futebol. Te garanto, não é antes e nem depois dos treinos e dos jogos. Vamos comigo. Sabe quando você lesiona, se machuca, sente uma dor ali no meio do jogo, até mesmo depois do jogo? Primeira coisa que a galera vai falar é perguntar: mas você alongou? Aí você vai falar assim: não. Aí você vai: tá vendo? Por isso que você se machucou. Você não alongou? Mas cara, não é assim, tá? Não é assim. Inclusive tem vários estudos. Eu lembro de um bem lá do começo da minha carreira, lá em 2014, o professor Vitor Tarini me apresentou um estudo bem grande assim, com muitas pessoas que treinavam ali pelo exército, faziam o treino do exército, que é um treino bem pegado, vocês estão ligados, exige muito do corpo. E o que eles faziam? Um grupo alongava antes do treino e outro grupo não alongava antes do treino, fazia aquecimento só. E ao final de todo o período de treinamento, ao final de todo o processo da pesquisa, eles foram ver quais grupos tinham se lesionado mais, o que alongava ou o que não alongava. E eles não encontraram diferenças significativas entre um grupo e outro sobre o alongamento. Ou seja, o alongamento ele não vai te trazer uma prevenção de lesão. E esse estudo é bem antigo, lá de trás, mas existem vários outros estudos, inclusive até do futebol, mostrando que realmente o alongamento ele não é um fator que vai prevenir lesão. Tem muito mais fatores, por exemplo, o treino de força é um fator que previne lesão muito mais do que o alongamento. E isso tem sim relatos científicos, isso a gente tem dados científicos para comprovar isso. Então, o alongamento em si, ele vai servir para outras coisas e eu vou estar te explicando aqui durante esse vídeo. Claro, o alongamento, ele não é herói, mas também ele não é vilão. Então, a gente tem que saber usar ele. Vários atletas usam, o futebol exige ali uma certa flexibilidade e vocês vão estar aprendendo aqui comigo hoje. E aí, facilmente a gente consegue perceber, se a gente parar para pensar um pouquinho na estrutura do jogo, que várias vezes a gente vai precisar dar um carrinho, às vezes a gente precisa dominar uma bola que está mais longe, a gente precisa tirar o bate ali, o famoso tirar o bate, quem é do jogador sabe, né? Que é travar a finalização e você precisa ali de uma boa amplitude de movimento. E aí que fica claro pra gente que se o cara não tem uma boa flexibilidade, ele não vai conseguir ter uma boa amplitude de movimento para executar esses movimentos. Então tem vários movimentos aí, inclusive a gente pode ver jogadores dando carrinho. Pô, tem um vídeo, cara, que eu não sei se eu vou conseguir trazer, mas se eu conseguir, o editor vai estar passando em vocês vão perceber o Bremer da Juventus, jogador da seleção brasileira, estava na Copa do Mundo, ele dando um carrinho, o quanto ele consegue alongar o quadríceps dele. E eu confesso que tem vários e vários jogadores que não teriam essa capacidade, essa flexibilidade para conseguir fazer o movimento daquele jeito. Assim também vídeos bem antigos do Lugano, quem lembra do zagueiro uruguaio Lugano, ele jogando pela seleção do Uruguai, muito provavelmente contra o Brasil, minha memória pode falhar, mas eu acho que nas Copas das Confederações contra o Brasil, não lembro direito, e ele fazendo exatamente esse movimento. O Uruguai nunca jogou Copa das Confederações, né? Já, jogou sim, né? O Uruguai foi campeão da Copa América, né? Uma vez. Foi, né? Então é isso. Provavelmente. Então tá aí. Era o Uruguai jogando uma competição e o Lugano, eu lembro que ele fez um corte muito forte. Muito forte. Um corte muito bom de finalização. E para ele conseguir fazer esse corte, ele teve que abrir quase que um espacate ali com os adutores dele. Então ele fez realmente um movimento muito grande. E aí fica claro, galera, fica muito claro que a gente precisa de uma boa flexibilidade. Quem aí nunca viu os domínios lendários do Zidane, né? Do James Rodrigues, onde faz toda aquela extensão de movimento, postera toda esticadinha, panturrilha, cadeia posterior ali, toda flexibilizada para conseguir alcançar a bola longe. E tudo isso é graças à flexibilidade. Se esses jogadores não tivessem uma boa flexibilidade, não conseguiriam executar esses movimentos. Então, tecnicamente ali talvez não fosse possível, tá bom? Então, isso é muito importante. E um outro fator também que ajuda bastante é que a flexibilidade demais, ela não vai prevenir lesão, ela pode ser uma perca de tempo. Então, por exemplo, você antes e depois de todos os treinos, você passar ali 10 a 15 minutos fazendo alongamento. Cara, você vai perder 30 minutos por dia fazendo alongamento e atrapalhando o teu treino, porque o alongamento em si ele vai relaxar a musculatura e vai prejudicar ali a sua produção de força e potência. Isso também a ciência já mostra claramente que o cara que faz muito alongamento, principalmente ali no curto período, no curto prazo, ele tem a capacidade de produzir força, produzir potência diminuída. E aí você vai estar prejudicando seu treino, vai estar perdendo seu tempo. Só que você alongar de menos também, você deixar o teu corpo ali encurtar, atrofiar ali, também não é legal. Por quê? Em vários momentos, por exemplo, a gente vai para o treinamento de força, a gente vai precisar fazer um agachamento.
Se você tiver todo encurtado, você não vai conseguir fazer um bom agachamento. Vou pedir para você fazer um stiff, por exemplo, que é um excelente exercício para a gente trabalhar a cadeia posterior, trabalhar a extensão de quadril, um exercício que a gente consegue diminuir muito o risco de lesão e também aumentar a performance no esporte. Só que se você não tiver uma boa flexibilidade, você também não consegue executar bem o stiff. E vários outros exercícios exigem flexibilidade. Ou seja, é legal que você mantenha uma boa capacidade de flexibilidade, mas que você não fique vidrado em fazer antes e depois do treino, tá bom? E aí tem vários tipos de alongamento, mas para você não ficar perdido, eu vou separar aqui 7 alongamentos que você vai poder fazer aí, que são muito específicos para quem está jogando futebol, porque atendem muito bem as articulações e os movimentos que a gente precisa executar no treinamento de força no futebol. E aí eu falei para você que nem antes e nem depois do treino é a hora certa de alongar, mas qual é o melhor horário para alongar? Qual que é a melhor rotina? Talvez tenha ficado essa dúvida para você. Realmente, se você executar o alongamento no momento errado, você vai cagar o teu treino, você pode atrapalhar muito os seus resultados. Inclusive, não faz parte da minha rotina, nem pré-treino, nem pré-jogo e nem nada ter o alongamento ali. Quando que a gente pode estar fazendo o alongamento da melhor maneira? Eu dou um limite ali mínimo de 2 a 3 horas antes ou depois. Ou seja, se você está treinando agora, vamos fingir que agora é meio-dia. Você vai treinar agora meio-dia, você não poderia ter alongado depois das 10, por exemplo. Você tem que alongar das 10 para trás. Ou se você quer alongar depois do treino, alongaria depois das 2. Renato, mas você falou que pré-treino tira a potência, mas pós-treino, o que acontece? Vou contar uma história bem rápida aqui para vocês. Eu era um cara que sempre fazia tudo. Então o pessoal mandava eu fazer escadão, fazia, mandava fazer areia, eu fazia, mandava fazer corrida contínua, eu fazia. E aí eu tava sempre fazendo, e aí mandava alongar antes e depois do treino. Logicamente eu também fazia. E aí, várias vezes eu dava a vida, fazia ali uma corrida contínua monstra, pegado. Aí acabava o treino, o que eu ia fazer? Ia alongar. E em vários momentos desse alongamento, depois de um treino intenso, exaustivo, às vezes até sendo o segundo período de treino do dia, o que acontecia? Eu sentia uma contratura puxar, uma semicãibra ali. Eu sentia que ia puxar uma câimbra e eu largava o alongamento. Ou seja, você forçar o teu músculo a fazer um alongamento depois de um baita de um estresse que você fez ali, você estressou muito sua musculatura, a musculatura tá toda tensa ali, você vai querer alongar de uma vez, do nada assim, vai causar ali algumas coisas que teu músculo vai suspeitar. E aí, provavelmente, você vai ter uma câimbra, você vai ter uma contratura que não precisava ter, né, meu fera? Não precisava. Você simplesmente pega aquele movimento de alongamento e joga para muito longe do treino, no mínimo 2, 3 horas depois. Ou seja, se você treinou meio-dia, acabou seu treino 1 hora, antes das 3 da tarde você não pode nem pensar em alongar. E aí, Renato, mas cara, você acha que eu vou ter que treinar e depois eu tô indo, sei lá, para escola, para o trabalho, tô em outro lugar, eu paro para alongar depois de 3 horas do treino? Não, você simplesmente pode treinar à noite antes de dormir. Algumas pessoas alongam de dia depois que acordam. Essas pessoas têm que ser estudadas, né, Fiozão? O cara acordar e alongar, velho. Nunca confie em pessoas que acordam e alongam de manhã. Pelo amor de Deus, o cara acordar e alongar. Mas alongar antes de dormir era uma prática muito boa. E pra mim funcionava bem, porque eu alongava, sentia um efeito de relaxamento ali. E aí eu alongava tudo, todos os grupos musculares. E aí na hora da posterior de coxa, o que eu fazia? Eu orava antes, alongava, soltava a postera ali todo relaxado, cobria o lençol e dormia. Então treinar antes de dormir, treinar alongamento antes de dormir é uma boa estratégia que você vai aliar de estar treinando bem longe do horário de treino, e também o alongamento te ajuda a relaxar, te ajuda a ficar mais tranquilo para ter uma boa noite de sono. Então pode fazer muito sentido isso aí, tá bom? O alongamento não é uma atividade que aumenta a sua frequência cardíaca, na verdade ele até te ajuda a controlar mais a respiração, né? Porque é um alongamento pegado, você vai... E aí você consegue ter uma controlada melhor, fechou? E aí, bora lá, vou te explicar como que a gente vai fazer os 7 alongamentos. Primeiro alongamento, e aqui, alguns momentos o fio pode dar uma escapadinha, mas fica tranquilo. Vou mostrar para vocês. Primeiro alongamento de adutores. Os adutores são os músculos aqui que têm origem no quadril e no joelho, e ele faz esse movimento de fechar, mas também ele é muito usado no movimento de passe, no movimento de chute, mudança de direção. Então a gente usa os adutores muito no nosso futebol, e aí a gente, para atingir os adutores, a gente faz isso aqui. E aí você que tem pouca flexibilidade, você pode simplesmente começar aqui, ó. Então você começa aqui e aí você dá uma seguradinha e aos poucos você vai abrindo. Quando você já tinha uma boa flexibilidade, aí você parou, segura aqui e aí segura. Qual é a boa rotina de flexibilidade? No mínimo aí 30 segundos cada movimento, tá bom? Se você tem capacidade, se você já é um cara acostumado, 60 segundos é a melhor possível. Mas se você não consegue ficar 60 segundos numa posição, dividir em 2 séries de 30 fica legal, tá bom? E aí, alongamento de adutores você consegue muito tranquilo, tá bom?
Agora a gente vai para o segundo alongamento, nosso alongamento de panturrilha. Então eu vou fazer o seguinte, panturrilha você pode pegar ou diretamente do chão ou sobre uma caixa, tá bom? Você pode fazer o alongamento de panturrilha tanto com a mão aqui, tanto com o cotovelo. Por quê? Com a mão tem muita gente que tem muita facilidade, coloca a mão inteira aqui, já foi. Mas com o cotovelo é sempre um desafio, porque você vai sentir muito alongamento da cadeia posterior. Não dá para isolar a panturrilha, então você vai sentir um pouquinho de posterior também, embora não seja um alongamento que tenha ênfase na posterior, tá bom? Você vai aqui, ó, panturrilha, atacou lá, e você consegue sentir bastante. Você vai lá e segura por 30 segundos também, beleza? Bora lá, nosso terceiro alongamento, quadríceps. Como que a gente faz alongamento de quadríceps? Muita gente pega isso aqui, ó, e faz assim. E aí fica aqui assim, ó, todo torto. Joga o barrigão pra frente. Não, cara, você é o seguinte, primeira coisa, o alongamento de quadríceps, ele exige uma extensão do quadril. Ou seja, tá aqui, ó, você vai estender o quadril e aí você vai sentir bem mais o quadríceps aqui. Outra situação, você tem que deixar os dois joelhos alinhados, tá bom? Então, ó, deixa aqui assim, não fica legal, deixa aqui, ó, alinhados, os dois joelhos. Então, os dois joelhos alinhados, na mesma linha aqui, para não ficar impedido. Aí você consegue ter uma boa ativação de quadríceps. E uma dica chave, uma dica muito boa que vai te ajudar bastante é: pega o seu pé com a mão contrária. E aí você vai ter um encaixe muito melhor aqui. E aí você consegue produzir muito mais o movimento, tá bom? Então, ó, você puxou aqui, ó, mantém o quadril estendidão, deixou aqui. E aí você segura conforme o protocolo que eu já te falei no nosso primeiro alongamento. Esse alongamento de quadríceps ele é muito importante, existem vários jeitos, dá para alongar deitado, tem vários momentos, mas esse aqui é um clássico que todo mundo aprende nas escolinhas e todo mundo aprende e faz errado, tá bom? Poderia fazer muito melhor se a gente conseguisse. E se você está gostando do vídeo e já entendeu alguma estratégia que vai fazer a diferença nos seus alongamentos, comenta aqui para mim e fala assim, cara, vai mudar os meus alongamentos, que é muito importante, embora às vezes eu não consiga responder todo mundo, mas eu garanto que eu consigo ler todo mundo, tá bom? Então, ó, comenta aqui, deixa seu comentário no canal, que é muito importante para a gente entender também se a gente está fazendo a diferença ou não, se esse vídeo valeu a pena ter feito esse vídeo ou não. Então, ó, não esquece de comentar, vai fazer a diferença no meu treino de alongamento. Ó, seguinte, agora a gente vai para glúteo, tá bom? Em glúteo tem várias maneiras, mas eu vou fazer um glúteo aqui deitado para você também ter variações deitado, mas dá para fazer em pé também. Bora lá, glúteo deitado. Você tá aqui deitado, você vai colocar esse pé aqui, ó, flexiona bem o joelho, e aí esse outro pé você coloca de lado em cima do joelho. Então aqui, ó, tá em cima, deitou completamente, você vai fazer o quê? Essa mão aqui, você vai puxar o teu tornozelo em direção ao teu peito, e essa mão aqui você vai empurrar o joelho na direção contrária. E aí você vai produzir bastante força e vai segurar, você vai sentir alongar bastante glúteo ali. E esse alongamento é muito importante, tá bom? Então quem tem o glúteo encurtado, possa ser aí que faça movimentos ruins e vai atrapalhar o teu treino de força. E ocasionalmente aí você pode ter uma musculatura bem difícil de ser trabalhada, que vai te interromper, vai te atrapalhar bastante aí tecnicamente dentro do jogo, tá bom? E agora para vocês, alongamento de posterior de coxa. A posterior de coxa é uma musculatura muito importante para o futebol e eu sempre falo para vocês, como eu falei, às vezes você vai pedir para fazer um stiff, o cara não consegue, porque a posterior tá encurtada e é um músculo muito fácil de ser encurtado, tá bom? Então se você estiver num dia ruim, estiver voltando de um jogo, tá pegado, tá travado, ou você realmente está sem alongar ou sem fazer um bom treino de força com amplitude, é muito normal que a posterior fique travada. E aí você tem que fazer o quê? Voltar a treinar tranquilamente para poder fazer. Seguinte, vou passar para vocês aqui, todo mundo conhece aquele sentar e alcançar, que é bem tranquilo, você pega ali e segura. Vou passar uma variação legal para vocês. A melhor estratégia para você pegar e conseguir alongar bem a posterior sem ficar viciado na mão, porque tem caras que tem envergadura grande, pega na mão rapidinho aqui, mas a posterior dele tá muito encurtada. Então para você não ter esse vício da mão de tipo assim, ah, tô conseguindo pegar o pé todo, o cara tem envergadura grande, ele consegue. Você vai fazer o que? Você vai medir com a testa, tá bom? Então a testa em direção ao joelho. Então se você quanto mais você conseguir trazer a testa em direção ao joelho, mais você consegue ali tá alongando a posterior, tá bom? Então você alonga a posterior assim e você sempre usa o protocolo que eu tô falando, tá bom? Protocolo extremamente importante.
Agora, alongamento de abdômen. E aí, contar uma história bem rapidinho para vocês aqui. Em alguns casos de lesões, de contraturas, de tensão no quadríceps, na cadeia anterior aqui, os fisioterapeutas gostam bastante de alongar o abdômen para você dar uma relaxada em toda a cadeia anterior, você conseguir ter um pouquinho mais de êxito nos trabalhos, tá bom? Então o alongamento de abdômen ele vai encaixar muito bem enquanto a isso. Então você tá aqui, ó, como se fosse fazer uma flexão ou uma prancha, você deitou, coloca a mão aqui abaixo do mamilo e aí você vai subir e vai estender todo o corpo aqui e vai alongar. Ah, Renato, não tô sentindo pegar tanto. Você vai trazendo mais. E aí você vai sentindo alongar. Segura bastante, vai alongando toda a cadeia anterior aqui, com o abdômen sendo esticado. E agora a gente, para finalizar, nosso 7º alongamento. Esse alongamento muitos jogadores de futebol deixam para trás, mas é um alongamento que vai te ajudar bastante. Ele é o alongamento de costas, tá bom? Então ele é muito usado aqui, a gente procura sentar sempre no calcanhar, jogou o braço lá na frente. Não adianta jogar o braço lá na frente e sair, tá? Tem que ficar realmente encaixado aqui. E aí você joga o braço na frente e alonga dorsais, tá bom? Então aqui, ó, alongamento de costas, bem tranquilo, você vai fazendo. E esse alongamento aqui também é bem usado no futebol e eu uso em vários dos meus atletas, tá bom? E aí você que joga futebol, tá perdido, quer melhorar seus treinos de resistência, de velocidade, quer diminuir o risco de lesão, eu tô sempre aqui nesse canal postando vídeo. Então já deixa o like, se inscreve para você continuar recebendo, e quando você deixa o like, o algoritmo trabalha melhor, tanto para mim quanto para você, tá bom? Por quê? Para mim, porque o canal vai se expandindo, pra gente é muito melhor ter o nosso trabalho chegando a mais pessoas, e para você o algoritmo ficar mais inteligente, ele começa a te entregar muito mais vídeos voltados à melhora da sua performance. Ele vai entender, pô, esse vídeo aqui é para melhorar o futebol. Aí você deu o like lá, o YouTube vai falar que, opa, ele gostou disso aqui, vou mandar isso aqui. E aí você vai ficando cada vez mais com bons conteúdos aí para você continuar evoluindo. Então, pro bem do seu futebol, pro bem do canal, deixa o like, se inscreve, tamo junto, é nóis. Tem vídeos aqui, ó, encosta.